Você já se perguntou por que pessoas boas sofrem? Já olhou para o céu em silêncio, depois de perder algo importante? E Deus, por quê? E se eu te dissesse que existiu um homem tão fiel, tão correto diante de Deus, que mesmo assim viu sua vida ser destruída em poucos dias? Um homem que dormiu cercado de riquezas e acordou cercado pela dor. O nome dele era Jó, e o que aconteceu com ele mudou a história da fé para sempre. Jó era conhecido como um homem íntegro, justo e temente a Deus. Todos o respeitavam. Sua casa era cheia de alegria. Seus campos eram abundantes. Seus animais cobriam a terra como sinal de prosperidade. Seus filhos celebravam juntos em harmonia, aos olhos humanos. Mas existia algo acontecendo além da visão dos homens. Algo invisível. Enquanto Jó vivia seus dias normalmente, uma conversa acontecia nos céus. Satanás apareceu diante de Deus e lançou uma acusação cruel. Jó só é fiel porque o Senhor o protege. E ele amaldiçoará o Senhor diante de todos. Naquele instante, começou uma batalha espiritual que Jó nem imaginava existir. E talvez o mais assustador seja isso. Às vezes existem guerras invisíveis acontecendo, enquanto seguimos nossa rotina sem imaginar o que está prestes a acontecer. Então, de repente, o caos começou. Um mensageiro chegou correndo, desesperado. Roubaram os bois, mataram os servos. Antes mesmo que ele terminasse de falar, outro homem apareceu gritando. Fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas. O coração de Jó começou a acelerar. O medo tomou conta do ambiente. Mas ainda estava vindo. Outro mensageiro entrou correndo. Levaram os camelos. Mais servos foram assassinados. Era dor atrás de dor. Notícia atrás de notícia. Como se o mundo estivesse desabando, sem dar tempo para respirar. E então veio o golpe que destruiria qualquer homem por dentro. Um quarto mensageiro apareceu com os olhos cheios de terror. Sua voz tremia. Um vento fortíssimo atingiu a casa onde seus filhos estavam reunidos. E todos morreram. Imagine o silêncio naquele momento. Imagine o peso daquela notícia atravessando o coração de um pai. Em poucas horas, Jó perdeu suas riquezas, seus próprios filhos. Tudo aquilo que ele amava desapareceu como fumaça levada pelo vento. E agora vem a pergunta mais difícil. O que você faria? Você continuaria acreditando em Deus depois disso? Porque Jó caiu de joelhos na terra, rasgou suas vestes e disse palavras que ecoam No até saí do hoje. ventre da minha mãe, e no permanecerei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como alguém consegue adorar em meio à destruição? Como alguém continua firme, quando tudo ao redor virou cinzas? Mas o sofrimento de Jó ainda não havia terminado. Como se a dor emocional não bastasse, seu próprio corpo foi atingido por feridas terríveis. Chagas dolorosas cobriram sua pele da cabeça aos pés. O homem, antes admirado, agora estava sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com pedaços de barro. As pessoas começaram a olhar para ele com desprezo. Sua aparência mudou. Sua força desapareceu. Até sua esposa, consumida pela dor e pelo desespero, olhou para ele e disse: Você ainda continua fiel? Amaldiçoe a Deus e morra. E talvez seja exatamente aqui que essa história se torna tão humana, porque existem momentos em que a dor parece tão grande que até pessoas próximas deixam de entender nossa fé. Os amigos de Jó chegaram para visitá-lo, mas quando o viram de longe, quase não o reconheceram. Eles choraram, rasgaram suas roupas e ficaram dias em silêncio ao lado dele, porque a dor era grande demais para ser explicada com palavras. Mas depois começaram os julgamentos. Diziam que talvez Jó estivesse escondendo algum pecado. Talvez Deus estivesse castigando algo secreto. E quantas vezes acontece o mesmo hoje? Quantas pessoas feridas ainda precisam ouvir acusações, enquanto tentam sobreviver à própria dor? Jó então começou a derramar diante de Deus toda sua angústia. Ele questionou, chorou, lamentou o dia em que nasceu, mas nunca abandonou completamente sua fé. E então, depois de tanto silêncio, algo aconteceu. Deus respondeu, não da maneira que Jó esperava, não explicando cada detalhe, mas revelando sua grandeza. Do meio de um redemoinho, o Senhor falou com Jó: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Naquele momento, Jó percebeu algo profundo. Existem mistérios que a mente humana jamais conseguirá compreender completamente. Nem toda dor terá resposta imediata. Nem toda batalha fará sentido no começo. Mas Deus continua sendo Deus, mesmo quando o céu parece silencioso. No final,
O Senhor restaurou a vida de Jó. Ele recebeu novamente alegria, família, honra e prosperidade. Mas a maior restauração não foi material, foi espiritual. Jó conheceu Deus de uma maneira que jamais teria conhecido, sem passar pela tempestade. E talvez essa seja a pergunta que fica para todos nós. Será que algumas das maiores transformações da nossa vida nascem exatamente nos momentos em que pensamos que tudo acabou?